Bom, o tema da mensagem hoje: uma igreja digna das boas novas. Esse tema literalmente é uma adaptação de um tema que a NVT traz para o versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, que a gente vai ler daqui a pouco. Então vocês vão entender melhor. E a ideia é de trazer justamente uma imagem com muitas pessoas, com diversos rostos diferentes, pessoas de todas as raças, credos, enfim, credo não, mas de todas as raças, cores, enfim. É porque, para deixar claro que a igreja, ela não é um templo físico. A igreja que a gente vai falar aqui não vai ser necessariamente sobre um local como esse. Até porque isso não é convencionalmente uma igreja. A gente está num hotel, num salão de um hotel. Então a gente já quebra esse paradigma inicial de ter que necessariamente precisar de um templo, de uma igreja para a gente congregar e sermos igreja. Tá ligado? Tá. Opa. Agora todo mundo acompanha a música. Cadê? Você que passou? Tá. Bom, na própria momento do louvor a gente pôde ler esse texto e a gente vai ler mais uma vez, assim como a gente vai ler um outro texto na frente. Acho que a mensagem de hoje ela pega um gancho das últimas mensagens. O Gilson falou muito bem sobre a chave, sobre Pedro ter recebido aquela fala maravilhosa de receber a chave e ser uma pedra, mas que na verdade aponta para a pedra angular, a rocha. E na semana passada o Daniel também ele finaliza falando sobre igreja em Filipenses, e eu acho que faz muito sentido a gente falar um pouquinho mais sobre essa temática, e entendo que com os louvores isso se confirma. Então a minha expectativa é que não seja eu que fale para vocês, obviamente sobre a minha instrumentalidade, mas que Deus possa falar com vocês, que Deus ele possa sintonizar no ouvido de vocês aquilo que, com muitas limitações, eu vou estar falando com vocês. Então, antes da gente ler o nosso texto, vou pedir para que vocês curvem as suas cabeças. Deus, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo privilégio, obrigado por estar na sua igreja. O Senhor é o cabeça. Nós acreditamos nisso, nós estamos aqui por causa disso. Então fale conosco, isso mesmo, fale conosco, fale comigo. O Senhor tem falado, mas não fale apenas comigo e que eu não te atrapalhe, que nós possamos ouvir a sua voz. Essa é a minha oração, e que o Espírito Santo ele conduza esse momento. Bom, amém, irmãos. Diz assim em 1 Pedro 2, 9 e 10. Bom, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais, que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Continuando na palavra de Deus, mas agora em Filipenses 1, 27 e 28, eu vou abrir aqui no aplicativo também, está até aberto. Antes da gente iniciar o 27, a NVT ela coloca o título Uma Vida Digna das Boas Novas.
O mais importante é que vocês vivam em comunidade, em sua comunidade, de maneira digna das boas novas de Cristo. Por isso, uma igreja digna das boas novas de Cristo. Continuando. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, sabereis que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês salvos. Pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo fala isso para os irmãos em Filipenses. Então, esses dois textos, assim como os louvores, assim como as pregações anteriores, falam-se sobre a igreja, fala também sobre a igreja, e nós fazemos parte da igreja de Cristo. Nós fazemos parte de uma igreja local e fazemos parte da igreja de Cristo. Na verdade, esse é o nosso maior desejo, que a nossa igreja local, que a igreja Prisma, ela pertença à igreja de Cristo. Porque é isso que fará sentido a gente poder chamar de igreja. Mas a gente, num contexto como o de hoje, depois mais para frente a gente vai falar um pouco também sobre esses dois textos que eu acabei de ler, mas a gente vive num contexto onde, vocês podem ver aí, e não só a gente vê, mas como a gente percebe que as igrejas evangélicas têm crescido cada vez mais no Brasil. Todos aqui têm esse consenso, isso eu não estou trazendo um dado que é novidade para vocês. Todo mundo aqui certamente percebe ou já visualizou de alguma forma dados como esse. No site Poder 360 diz assim: o estudo mostra rápido crescimento de igrejas evangélicas no Brasil. Em média, cerca de 17 novos templos foram abertos diariamente no país em 2019. Segundo o levantamento da USP. Revista Terra, Portal Terra, número de evangélicos cresce 61% no Brasil. Jornal USP, 1 em cada 3 adultos no Brasil se identifica como evangélico. Isso é um dado assustador, porque quando a gente olha para o que isso gera de resultado, é inversamente proporcional. Então, a gente está repleto de novas igrejas, mas será que as igrejas realmente têm crescido de número? A gente tem muitas igrejas, mas a gente tem poucas igrejas. A gente tem crescido em número, mas não tem surtido efeito na sociedade. Só se tornar em ciclo. Só se tornar em ciclo. Desculpa, eu falo. Se o sal, lembrei do texto do sal, se o sal se tornar insípido, sem sabor, que proveito há. Que sentido faz? Se a treva que há em ti, se a luz que há em Cristo em ti são trevas, quão terríveis trevas são essas luzes. Esse é o retrato que a gente vê. Obrigado, Paulo. Que orgulho de inventar. Que isso, sabe? Não, estou aqui. Mas de fato, o sal tem perdido o sabor. Então, se você não tem sabor, se não tem a utilidade principal, então para que a gente vai utilizar o sal? Para que a gente vai ser conhecido como sal? Então a gente se depara com um grande desafio, como eu antecipei anteriormente. E talvez um grande desafio, ou o maior desafio de uma igreja local, é verdadeiramente pertencer à igreja de Cristo. É verdadeiramente pertencer à igreja de Cristo. E de certa forma eu fico feliz de estar sendo eu quem estou falando sobre isso, e não o pastor Daniel. Porque assim como vocês, eu faço parte do ovelha, e não que ele não seja uma ovelha, mas eu estou aí com vocês também. Então, esse é um desafio que nos preocupa, ou deve pelo menos causar uma reflexão em nós. Causa uma reflexão durante essa mensagem, foi um desafio, porque eu fui certamente exortado por ela.
Então eu convido vocês também a participarem junto comigo dessa exortação, dessa reflexão, à luz do Evangelho, à luz do Espírito Santo. Algumas afirmações que elas não são novas, elas são afirmações já sabidas, mas que dizem, a primeira diz assim: igrejas locais não são e nunca serão perfeitas. Tá. Então a gente viu que inicia-se com uma crítica dizendo que as igrejas elas têm perdido sentido, porque tem crescido em número, mas não tem crescido em impacto. Então a gente tende a gerar uma expectativa de que, então a igreja precisa ser perfeita? Não necessariamente, obviamente não. Sabe por que ela não é e nunca será perfeita? Porque eu faço parte dela, você faz parte dela. Então a gente já parte de um pressuposto de que nós, como seres humanos errantes, nós não conseguiríamos, em uma igreja local, torná-la perfeita. Perfeita. Sempre vai ser um desafio congregar numa igreja local, porque é repleta de pessoas pecadoras como nós, como eu, como vocês. Mas agora não significa que porque ela não é perfeita, isso seja utilizado como um pressuposto para que a gente seja imperfeito deliberadamente. Então tudo bem, já que nós somos pecadores, está tudo bem conviver com esse tipo de pressuposto, de que nós não seremos perfeitos. Uma vez que não seremos perfeitos, não vamos nem tentar. Mas o que a Bíblia nos convida? Nos convida a sermos imitadores de Cristo. E uma vez que nós somos, ou desejamos ser imitadores de Cristo, certamente isso não é uma missão fácil. Eu brinco, missão é impossível, mas a parte possível não é nossa. O Espírito Santo em que nos capacita, em que nos amolda, faz essa moldura de Cristo. Igrejas locais não devem ter donos. Isso também já é um consenso, a gente fala bastante sobre isso aqui. Infelizmente, a gente vê muito isso nos dias de hoje. E talvez as igrejas que têm sido abertas, elas são não igrejas de Cristo, mas igrejas de uma pessoa, de um dono. E isso é certamente um equívoco, isso é um desserviço ao reino. E o terceiro ponto, eu vou querer ficar um pouco mais de tempo, porque a gente tem lutado para sermos uma igreja saudável. Quando a gente participa do projeto, ou a gente entende-se que precisa, em meio a um universo de igrejas não saudáveis, buscar ser uma igreja saudável, e que é cada vez mais raro, então a gente corre esse sério risco. Ao combatermos os absurdos, e a gente está cansado de ver absurdo, podemos flertar com a frieza, que seria um outro extremo. E o que isso significa? A gente percebe, a gente critica, muitas vezes, ações que a gente visualiza e que a gente sabe que não deveria ser assim. Algumas manifestações exageradas, algumas músicas nem um pouco cristocêntricas, que se falta o puro e simples evangelho. E isso, obviamente, gera-se um sentimento coletivo de que isso precisa ser combatido em nome de se manter uma igreja saudável, em nome de se adquirir, de ser e de pertencer a uma igreja saudável. Mas eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu preciso me policiar sempre com esse ponto. E aqui talvez tenha sido um dos pontos dessa mensagem que mais me chamaram a atenção para mim. Porque às vezes eu me vejo frio. Em que sentido? A todo momento, será que deve ser assim? Será que se eu dar um aplauso mais forte eu vou estar sendo equivocado? Porque as outras pessoas também são equivocadas ao fazerem isso em lugares que não são nem um pouco, saudáveis? Isso seria um outro extremo. Se a gente vê um extremo de loucura, de absurdo, a gente não pode deixar, em nome de uma crítica necessária aos absurdos, a gente flertar com essa frieza que é totalmente diferente do culto racional que Paulo cita. Uma coisa é você racionalmente atuar e entender o que você está sendo, o que está sendo feito, o que você está fazendo, o porquê você está fazendo. Outra coisa é você
se esfriar. E eu nem coloquei o texto, eu já citei isso algumas vezes, mas vocês sabem, Apocalipse 2, 1, 7, carta a Éfeso fala inúmeros elogios à igreja perseverante, conhecimento teológico, mas que tinha deixado o primeiro amor. Então, sim, vamos buscar a nossa verdadeira e pura teologia cristocêntrica, a liturgia adequada, mas a gente não pode deixar que isso tire de nós a beleza de cultuar, a beleza, a vibração de estar aqui, porque isso é o momento em que eu tenho que me refletir sobre esse ponto. Eu me alegro de estar aqui presencialmente com vocês, meus irmãos, porque se a gente está falando que a gente está cultuando a um Deus vivo, isso precisa ser algo vibrante para a gente, e não necessariamente isso precisa ser demonstrado externamente, mas o externo muitas vezes fala o interno. Então, que o nosso coração ele se aqueça com a verdade do Evangelho. Amém? Amém. Todo mundo acordado? Olá, tudo bem? Então, vamos lá. Tá doído, mas sim. Então, vou destacar 3 pontos que também são conhecidos, e mais uma vez, essa mensagem ela é uma mensagem que a gente conhece. Nós sabemos, nós conversamos sobre, nós entendemos intelectualmente, e o desafio muitas vezes para mim, irmãos, eu falo para mim, é que seja compatível aquilo que eu entendo e aquilo que eu sinto, aquilo que está aqui. Então, uma igreja, e aí eu vou para um campo um pouco da matemática, né? Eu vou falar sobre conjuntos. O primeiro conjuntos, uma igreja, ela precisa necessariamente ela ser constituída de pessoas. Isso é uma afirmação óbvia, concordamos. Mas, sim, pessoas, não uma pessoa. Eu não ia citar, porque já foi citado, mas a igreja não sou eu, a igreja não é você. Então somos nós, sempre no plural. Quando se fala de igreja é plural, não uma pessoa. E obviamente Mateus vai falar isso, porque pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, na reunião de pessoas como nós estamos fazendo aqui, o Senhor está no nosso meio. Tá, vamos parar e refletir sobre isso agora. Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Então, que a gente consiga levar isso em consideração. Obviamente, uma igreja precisa ser feita por pessoas, e essas pessoas elas precisam de comunhão. As pessoas frequentantes de uma igreja local, elas precisam estar em comunhão. Uma genuína comunhão, uma comunhão sincera. Eu destaquei 2 textos aqui que aprofunda e tira um pouco do campo da superficialidade. O primeiro é em Romanos 12, que fala, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. E Tiago 5 diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então aqui a gente está aprofundando o sentido de comunhão. Isso, mais uma vez, é um texto que é repetido e que é conhecido. Alegre-se com os que se alegram. De fato, eu me alegro com o meu irmão. E para me se alegrar com o meu irmão, preciso saber qual é o motivo de alegria dele. Chorar com os que choram. Qual que é a dor do meu irmão? O que ele está chorando? Porque muitas vezes a gente olha um para os outros e um aos outros, nesse momento, que é o momento mais curto, a gente não consegue dimensionar aquilo que o outro está passando. Se a gente não se aprofundar em laços, em questionar, em perguntar, a gente não vai conseguir
entender o que o outro está literalmente passando. Qual que é a dor, qual que é o motivo de alegria, porque a gente precisa se alegrar. E qual que é o motivo de dor para a gente sofrer junto, para a gente se entristecer junto. De novo, isso é pesado para mim. Pesado para mim, porque às vezes no dia a dia, na correria, na frenesi de trabalho, de finalização de graduação, de nova rotina de casamento, termina o dia e eu estou sufocado. Aí começa outro dia, é exatamente as mesmas coisas. No final do dia a gente tem as mesmas exclamações. Mais um dia. E o tempo vai passando e a gente vive no piloto automático. E Tiago 5, ele vai falar: portanto, confessem seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Cara, que desafiador isso aqui, hein? Confessar uns aos outros os nossos pecados. Cara, isso é um desafio. Perguntava. Mas é um desafio que eu tenho muito tempo que eu não chego para um amigo profundo e confesso. Cara, pessoal, eu preciso confessar, ore por mim, para esse pecado. Mas isso é uma instrução linda para a gente, porque a gente, às vezes, cria-se uma expectativa, esse termo é muito preciso, eu sempre gostei muito dele, de parecermos que somos bons pecadores e que nós fingimos uns aos outros que não pecamos. Mas sim, irmão, vocês pecam, eu também. Então vamos aproveitar da beleza de ter uma pessoa confiável. Então, confesse, mas seja aquela pessoa confiável a ponto de alguém querer também confiar em você para confessar os pecados dela. E desejar que você ore também, compartilhe, porque isso estreita os laços. Isso unifica. Bom, então, se comunhão está contido num conjunto de pessoas, essas pessoas elas precisam ter comunhão, elas precisam ser pequenos cristos. Não adianta ser pessoas reunidas em terem comunhão, mas não serem cristãos. Elas precisam estar nessa comunhão com Cristo. Pequenos Cristo, a mesma atitude de Cristo. Atos 11 foi a primeira vez. Parando. Atos 11 é a primeira vez que esse termo cristãos é utilizado. E diz assim no versículo 26, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram Barnabé e Paulo. Barnabé foi até Paulo e levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E por que eles se chamaram de cristão? Por que eles foram chamados de cristão? Primeiro, eles não se denominaram, pelo menos o que o texto dá a entender, que foram chamados, eles foram reconhecidos como alguém que representa outra pessoa. Então, eles olharam para aquela postura, olharam para os costumes, olharam para a comunhão daquelas pessoas e disseram: vocês são cristãos. Então, sim, a igreja ela precisa ser composta por pessoas que precisam ter comunhão, e essas pessoas em comunhão elas precisam verdadeiramente ser cristãos. Elas precisam ser imitadoras de Cristo, imitadores de Cristo. Porque isso sim vai fazer a diferença. Isso vai fazer diferença nos dados, dos números que vimos anteriormente. A gente viu um número assustador, e de fato é. O IBGE, eu acho que é a pesquisa mais recente, se alguém tiver uma informação diferente pode corrigir, mas eu acho que a pesquisa mais recente é de 2010, do censo de 2010. Teve outra pesquisa que eu mostrei que foi da USP, mas de 2010 para cá já se teve uma modificação social muito grande. Então eu entendo-se que quando o IBGE vai falar dos dados, é ainda mais intensificados os resultados. A pesquisa que eu falei que era maior, que estava destacada, era da USP, que fala sobre os 17 templos novos abertos a cada dia. Então a sociedade ela vai entender que
que nós, como pessoa, nos reunimos para fazermos parte de uma igreja local, mas que possui o grande desafio de pertencer à Igreja de Cristo, quando nós fizermos isso, e não apenas isso, mas eu destaquei esses três: comunhão para sermos pequenos cristos, para levarmos ao mundo aquilo que Cristo nos deu, a sua graça, o seu amor, a sua justiça. No próximo slide diz que... Deixa eu tentar... Você que passou? Não. Bom, imitadores de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Cristo. E eu coloquei inicialmente 2 textos, um em 1 Pedro e outro em Filipenses, porque eu queria de fato chegar a esse ponto e entender e visualizar com vocês a singularidade, que se tratam de afirmações parecidas, ou melhor, com o mesmo objetivo. 1 Pedro 2 vai falar sobre pedras vivas para a casa de Deus. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado, ou seja, não são templos feitos por mãos humanas, mas o templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, ofereceram sacrifícios espirituais que agradam a Deus. O destaque está aqui. Vocês têm que se aproximar de Cristo, a pedra viva, e vocês também são a pedra viva. Precisamos, enquanto pessoas que compõem uma igreja e estão em comunhão, sermos parecidos com Cristo. Filipenses 2, ele também vai falar, a continuidade de Filipenses 1 que lemos é: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Nada do que eu falei até agora, nada do que eu falei foi de fato uma grande novidade. Isso foi explicado de forma muito melhor, mais precisa e mais detalhada. Mas o ênfase é para que nós, irmãos, possamos refletirmos juntos sobre essa beleza que é cultuar a Deus e fazer parte de uma igreja que tem um desafio enorme em um mundo como esse de ser saudável. E como nós somos tentados a visitar os extremos. A sociedade é assim. A sociedade está assim. E nós corremos esse risco de aqui também sermos parecidos. Pelo contrário, nós devemos ser contra a sociedade. No sentido de não ser como ela, mas ser diferente dela. A igreja de Cristo, a igreja de Cristo, uma igreja digna das boas novas, reconhece que há um cabeça. Como foi lido em Efésios, um cabeça. Ela está alicerçada na rocha e é conduzida pelo Espírito Santo. Ela está alicerçada na rocha e é conduzida pelo Espírito Santo. Quem conduz é o Espírito. Quem tem que conduzir é o Espírito. Porque se formos nós, enquanto membros de uma igreja, enquanto discípulos de Cristo, numa vida missional. O que é uma vida missional? Uma vida missional é você ser Cristo no local onde você estiver inserido. O Espírito Santo, ele que conduz, ele que te dá as oportunidades. Então esteja preparado para elas, seja cartas para o mundo. Então, obviamente que você vai precisar falar, mas para você ganhar o crédito, para você falar, você precisa ser um exemplo. Não de perfeição, mas de alguém que sabe quem é o perfeito. De alguém que vai até o perfeito. Em algum momento, mais jovem, eu tinha essa ideia equivocada de que para, de alguma forma, conseguir impactar os meus amigos, eu deveria ser alguém sem erros. E isso é equivocado.
não que eu tenha que cometer erros deliberados, mas na verdade o objetivo da gente sermos Cristos aonde a gente está inserido é de dizer que, olha só, eu não consigo, eu sou falho, eu sou errante, eu vou errar, mas alguém conseguiu, alguém com A maiúsculo, ele conseguiu, e pela graça eu posso conseguir alcançar aquilo que só ele pôde. Então, mais uma vez, recapitulando e voltando para Filipenses 2:1, antes daquela afirmação, para a gente ter a mesma atitude que Cristo Jesus, ele vai dizer o seguinte: Paulo, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão do Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. E quão difícil é concordar sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada que Cristo Jesus. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A gente sabe qual que é a continuidade. Eu não coloquei, mas eu continuo aqui. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e se foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Amém. Independente da nossa profissão de fé ou não, um dia confessaremos diante do Pai que Ele é Deus. O mundo terá que reconhecer, para salvação ou condenação, que Ele é Deus, para a glória do Pai. Então, para que se tenha esse exemplo, que parece até um pouco distante de ser alcançado, concordem sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar, em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Isso só será possível sob a liderança do Espírito Santo. Isso só será possível pela graça de Jesus Cristo. Então, como conclusão, alguns pontos. Devemos pertencer a uma igreja local, não apenas frequentar. Pertencer. Sentimento de pertencimento. Devemos fazer parte, devemos construir, devemos ser a parte do corpo que compõe o corpo como um todo. Uma das partes, cada um para fazer aquilo que Deus concedeu, confiou a você. Devemos amar a comunhão e vibrar com as celebrações. Amar a comunhão, vibrar com as celebrações. Devemos nos servir mutuamente e a comunidade. Devemos amar mutuamente e devemos servirmos mutuamente e também a comunidade. A nossa comunidade. Isso pode ser nosso prédio, nossa cidade, nosso trabalho, enfim. Espero que com as minhas limitações, o Espírito Santo tenha esclarecido para vocês, nos ouvidos de vocês, aquilo que Ele gostaria de falar para vocês, porque Ele falou muito comigo nessa mensagem. É um desafio, de fato, e é um desafio que só será possível se pessoas em comunhão, que são cristãs, dependerem do Espírito Santo, para que liderem todo esse processo, para que traga a vida. Eu não coloquei aqui, mas uma das orações finais, quando Jesus faz, e está ilustrado em João, ele fala: eu oro, não que os tire do mundo, mas que eles vençam o mundo, que eles resistam ao mundo, e que eles sejam um,
que eles sejam um, para que nós sejamos conhecidos assim como nós somos um. Pai, Filho e Espírito Santo, que eles também possam ter essa unificação, essa unidade, para que faça sentido aquilo que é falado e aquilo que é vivenciado. E esse é o desafio, talvez, que a gente, enquanto igreja, principalmente lidaremos em contexto de mundo como o de hoje. Amém? Amém. Fechar nossos olhos. Deus, a igreja é sua, os filhos são seus, eu faço parte, espero fazer parte, desejo fazer parte, quero. Então, Pai, que o Senhor possa tornar possível aquilo que parece ser tão difícil num dia como hoje, em dias como hoje, que a gente consiga, em comunhão sincera, genuína, íntima, profunda, vivemos aquilo que o Senhor deseja que nós vivemos, porque isso aqui é o seu modelo, não é o nosso modelo. Passa a ser nosso, mas é o seu modelo. Porque há um suporte quando se fala de pessoas juntos fazerem parte com um só propósito. O propósito é te honrar, te exaltar, te engrandecer, te glorificar. Senhor, Tu és real. O Senhor que nós cultuamos, não só nos domingos, mas de segunda a segunda, é real. Em um mundo repleto de deuses que são falsos, existe um Deus que é real, e que é bom, e que é verdadeiro, e que é puro, e que nos amou a ponto de se entregar numa cruz e morrer para que nós pudéssemos ter vida. E a morte não te venceu, o Senhor ressuscitou e um dia voltará. Essa é a nossa grande expectativa. Em um mundo como hoje, em um mundo como o que nós estamos inseridos, a nossa grande expectativa é permanecermos fiéis em Ti, aguardando a Sua volta. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque é tão difícil. Então, precisamos verdadeiramente do Seu Espírito Santo para nos vivificar, para causar o avivamento em nós primeiramente, em nós em comunidade, para que possamos de fato ser igreja que pertence à igreja, da qual existe um cabeça, que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Aleluia.
sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos.